Olá! Bem, hoje nós vamos dar Geografia parte 3. Eu vou-vos dar uma fichinha para vocês fazerem. Quer dizer, não sei se vou dar essa ficha. E hoje nós vamos dar os centros de altas pressões e os centros de baixas pressões. Ok? Portanto, nos centros de altas pressões, o movimento do ar é divergente na vertical e divergente à superfície. Ok? E, à medida que o ar desce, a sua temperatura aumenta, tomando-se maior a capacidade de reter vapor de água. Por isso, não é provável que ocorra precipitação, ok? Já os centros de baixas pressões, o movimento do ar é convergente à superfície e ascendente na vertical. E à medida que o ar sobe, a sua temperatura diminui, tornando-se menor a capacidade de absorção do vapor de água. Por isso há condições para ocorrer condensação na formação de nuvens, ok? Portanto, por exemplo, vamos dar agora a amplitude térmica. O que é isso? É a temperatura máxima, por exemplo, de Lisboa, menos a temperatura mínima de Lisboa. Nós, inclusive, demos isso a matemática. Por exemplo, imagina que ontem Lisboa tinha 27 graus, no máximo. E ontem o mínimo da temperatura em Lisboa foi 9 graus. Vocês têm de fazer 27 graus menos 9 graus, que dá 18 graus Celsius, ok? É assim que se calcula, por exemplo, uma temperatura térmica. Nas altas pressões o céu é limpo e faz a condensação. Nas baixas pressões há precipitação, ok? E agora vamos falar das cartas sinóticas. Nas cartas sinóticas, quando, por exemplo, Portugal aparece a sua temperatura, se aparecer na carta a temperatura de Portugal, se aparecer um A, tipo um A maiúsculo, ou um mais, um A ou um mais, significa que Portugal está em alta pressão. Se aparecer um B, um D ou um menos, significa que Portugal está em baixas pressões, por exemplo. Então, imaginem que Portugal teve céu limpo ontem. O que é que isso significa? Significa que teve altas pressões. Por exemplo, se por exemplo as pessoas, os meteorologistas, vocês estão a ver as pessoas que fazem meteorologia na televisão? Eles recebem uma carta, acho que eles recebem uma carta sinótica, a dizer a temperatura, como por exemplo um mais. O que é que teve ontem? Por exemplo, pode ter um A ou um mais se for alta pressão e um B, D ou menos se for uma baixa pressão. Por exemplo, se ontem choveu é porque eles devem ter dado uma carta com um menos. Ok? Eu não sei se eles dão cartas. Agora vamos da altitude. A altitude é à medida que à medida que a altitude aumenta, a temperatura diminui, ok? É só isso. A temperatura diminui cerca de 6 graus Celsius por cada 1000 metros, que é gradiente térmico vertical, ok? Não sei se vocês perceberam, mas a cada 100 metros que tu sobes numa montanha, a temperatura desce 0,65 graus Celsius. Ok? Portanto, e se for, por exemplo, 1000 metros é 0,5 graus Celsius, ok? Portanto, divergente e convergente. Divergente e convergente. Convergente, divergente, ok? E é isso. Eu estava a pensar em dar a ficha, mas Pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas a seguir do teste de francês, vocês têm um teste de português. E a seguir do teste de português, vocês têm um teste de geografia. Então, eu não sei se vou-te fazer mais alguma aula de geografia. Eu acho que não. Por isso eu vou dar já a matriz do teste. Portanto, a matriz do teste é basicamente o significado de geografia. Significado de geografia. 2, a rosa dos ventos. 3, o estado de tempo. 4, a meteorologia. 5, o clima. 6, a temperatura.
Isto que eu disse do estado físico, da meteorologia, da temperatura, do clima, isto foi só para vocês dizerem o seu significado. Onde é que nós estávamos? Em que número? 6. 3, 4, 5, 6. 7. A pressão atmosférica. 8. A humanidade atmosférica. Isto vai ser muito o 9, que é os fatores climáticos. 10. Os elementos do clima. 11. As zonas, ou seja, a zona do Câncer, a zona do Frio do Norte. Ok. 11. Os tipos de precipitação. 12. A latitude e a altitude. 13. As zonas, os tipos de zonas. 14. As isobras. 15. As altas pressões e baixas pressões. 16. O movimento do ar. 17. Centros de altas pressões e baixas pressões. 18. Amplitude térmica. 19. Cartas sinóticas. E 20. Divergente e convergente. Ok, isto parece muita coisa. Mas isto são só tópicos, ok? São só coisinhas para vocês decorarem, ok? Portanto, é assim, o teste de geografia pode ser bastante grande. Portanto, é melhor que vocês estudem. Estão a ver, porque 20 coisas acho que é bastante. É tipo 20 perguntas, então é muita coisa. Tipo, acho que nós só fizemos 3 aulas de geografia, se não estou por engano. Esta é a terceira. E acho muito estranho eu já dar a dizer que vai ser muita coisa no teste. Que sempre que só demos 2 aulas, ou 3 agora. Mas também as aulas também eram bastante grandes, então acho que, já. A aula vai ficar por aqui. Foi bastante pequena, mas estudem, portanto, para francês. Português eu já vou dizer a matriz. Não se preocupem, nós vamos dar muito mais português. Não sei se vocês sabem, mas nós ficámos sem muito tempo a fazer português. Não sei se vocês repararam, mas a disciplina de português parece que morreu. Mas enfim, nós vamos continuar com o português. Antes do teste vamos ter mais algumas aulinhas de português. Mas enfim, ela vai ficar por aqui. E adeus. Boa sorte.